Meu nome é Marcos, hoje eu já tenho 43 anos e eu vou contar como que minha esposa descobriu uma traição minha. Não foi nada da forma mais saudável que poderia ter. Aconteceu, ela pegou esse flagra quase numa fatalidade. Bem, eu fui casado há algum tempo com a Ana Lívia, né, com a minha esposa. E o que que aconteceu? Ela já vinha de um outro casamento. Ela já tinha filhos de outro casamento, né? E nos relacionamos, nos conhecemos, né? Ela tem um filho de 7, o outro de 11 anos, né? E o que que aconteceu? A Lívia começou a ter crise de baixa autoestima. Isso me irritava o tempo todo. Ela se achava gorda, se achava feia, e um monte de coisa. Eu não falava que ela não tinha nada disso. Aí, o que que aconteceu? A Ana Lívia começou se afastar de mim. Do nada o casamento começou a esfriar. E ela começou de repente não se achar boa o suficiente. Qualquer mulher ela começou a achar que era melhor do que ela. O prato cheio foi quando eu conheci minha chefe. Eu trabalhava no eu trabalhava lá no buffet de uma empresa. E aí o que que aconteceu? Essa chefe andava muito comigo. E aí, tanto de ir pra lá, tanto. E isso acontece sempre, cara. Se o casamento estiver ruim, comece a conversar antes que apareça uma terceira pessoa, porque fatalmente isso acontece. E aconteceu, comigo não foi diferente. Uma terceira pessoa surgiu, no caso, foi a pessoa que tornou minha amante. No caso, eu vou chamar o nome dela aqui de Flávia, né? A Flávia surgiu. E o que que aconteceu? Eu comecei a me tornar amante dela. A gente tinha uma saída aqui, uma saída ali. Eu mentia para minha esposa, falava que ia ficar até mais tarde no trabalho, mas quando na verdade eu tava saindo com a minha amante. E a Ana Lívia, né, sempre foi uma mulher muito bonita, sempre foi uma mulher muito jeitosa, muito vaidosa, só que ela começou a desleixar pela baixa autoestima que ela tinha, né? Guardem esse detalhe que vai ser interessante para a história. E o que que aconteceu? Chegado um tempo, a... eu comecei a sair com a Ana Lívia, com a Flávia, perdão. E o que que aconteceu? Rolou nossa traição. E a gente começou a fazer às escondidas algumas coisas, né? E de repente a gente teve até aquilo que vocês estão pensando, até relações íntimas. Coisa que eu já não estava tendo mais com a minha atual esposa, com a Ana Lívia. E o que que acontecia? A, a Ana Lívia, eu estava cansado de escutar as lamúrias dela. Toda hora eu chegava até a dormir no sofá, eu já não estava mais dormindo com ela na cama. Era um casamento que não precisou nem de, talvez não precisasse nem de adultério para ser destruído. Já estava sendo destruído sem ter uma terceira pessoa. Então, um dia eu estou na casa da Flávia, tendo aquelas emoções, né? E o que que acontece? Eu começo a sentir uma dor forte no peito. Uma dor assim violenta, parece que, sei lá, insuportável na hora. Ela ficou apavorada na hora, ligou para a emergência, ligou para a ambulância. E aí chegando lá, no médico, eles vieram, me levaram. E na hora lá da emergência, tem que preencher lá um cadastro, preencher um formulário. E ela preencheu e perguntaram: o que que você é do Marcos? Só falei, ela falou: sua esposa. Aí botou lá e tal. E naturalmente ela tinha meus contatos, tinha tinha todos os meus contatos ali. E o que que aconteceu? Eu adormeci, apaguei, fiquei tomando medicação ali no hospital. E aí acontece o pior. A minha esposa de verdade aparece por lá. Chega lá, a minha esposa foi informada do ocorrido, né, que eu tinha sofrido um infarto.
E ela foi correndo para o hospital. Todos os familiares foram para me ver. E quando eu acordo, eu vejo minha esposa assim com cara de decepção, com cara de... O que aconteceu? Uma pessoa chegou lá e informou para ela. Como assim, esposa? Ela falou, sou a esposa do Marcos. A esposa dele tá aí. Não, mas eu sou a esposa, e deu uma confusão danada até que ela conseguiu entrar. E ela me viu lá, deitado, acamado, e tava minha amante lá também. As duas não bateram boca, não brigaram, até porque quem devia esse respeito a ela era eu, não minha amante, e ela entendeu que ela não tinha nada a ver com isso. Quem devia respeito a ela era eu. Aí ela olhou para mim com cara de decepção, eu com cara triste ali na cama, ela balançando a cabeça, como querendo dizer, eu não esperava isso de você e tal. E o que acontece? Ela chega e fala assim, ó, eu vou cuidar de você, depois a gente conversa. Aí eu recebo alta do hospital, volto para casa, aí tá lá, minhas malas prontas. Ela fala, ó, já que você tá bem, você tá se recuperando, ó, pega suas coisas e vai embora, porque eu não admito mais isso não. Já passei, meu ex-marido já me traía, os pais dos meus filhos me traíam muito, e eu não quero passar por isso de novo não. Eu não tenho tempo mais para esse tipo de relacionamento. Você me decepcionou, eu tive que descobrir o que você fez através dessa fatalidade aí, porque se não fosse isso, você estava me corneando até hoje. E fui, saí de casa, voltei a morar com a minha mãe, e nisso eu tento voltar para ela, mas sem sucesso. Ela foi uma pessoa que cuidou de mim, né? A minha amante na hora também se preocupou, porque senão teria deixado as coisas lá mesmo. A minha amante eu não vejo mais, não sei onde anda. E assim, a minha esposa, no caso lá, meus enteados, ex-enteados, né, se assim podemos dizer, sentem muito a minha falta, porque eu era mais pai deles do que o próprio pai de verdade. A minha família foi destruída porque eu mesmo plantei algo. Eu não sei se esse infarto aí aconteceu para que eu fosse desmascarado, né? Mas tudo que está acontecendo é isso. Eu tento voltar, isso já faz mais ou menos 6 meses que aconteceu. Sei que está recente, mas a gente conversa, a gente diz tudo. Mas a minha esposa, eu um dia cheguei para conversar com ela, ela falou, ó, você vai ter que provar que você mudou. Porque você está aí, eu não sei o que pode acontecer. Eu peço, imploro uma chance todo dia, mas assim, parece que cada dia que passa eu estou mais longe de voltar. Mas ela toda hora fala, prova que você mudou. E eu tento dizer, convencê-la por A mais B, que eu só vou conseguir isso se eu conviver com ela. Se eu ter essa segunda chance. Aí sim eu vou poder provar para ela que eu mudei, né? Porque o meu coração, hoje em dia, eu já não faço barba, não como. Eu tô uma pessoa que, assim, tô praticamente quase tendo outra doença por causa disso. Ressentimentos, muita coisa. Meu coração tá triste por causa disso, por eu não conseguir voltar com a minha ex-mulher. Se vocês puderem me dar um conselho, vai ser de bom grado e eu vou aceitar muito. Se não tiver que ser, que não seja, e que eu possa ter aprendido essa lição com outra pessoa. Fala pessoal, belezoca? Agora quem fala é o Carlos Blanco. Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso? Cara, você tem razão nisso. Se você ama mesmo essa mulher, tente convencê-la que você mudou. Se for para vocês voltarem, que você prove que você mudou, que não vai acontecer mais, mas não faça isso por remorso, mas faça isso porque você está arrependido de verdade. Porque o que acontece? Você tenta voltar, mas ela meio que tem receio de acontecer de novo, já que ela tem uma bagagem, né? E você, cara, eu vou falar, as pessoas insistem em fazer isso. Já é a segunda, terceira história que eu recebo sobre traição essa semana. As pessoas insistem em fazer dessa maneira.
Se você não está bem, se sua esposa tinha crise de autoestima, provavelmente ela não se sentiria merecedora de ter você. Muita mulher está por aí. Ah, mas eu não sou loira e bonita igual a sua secretária. Ah, porque eu não sou igual fulana. Cara, cada um tem uma beleza. Para de se jogar para baixo, que isso é... Então, isso aí enfeiece, deixa a pessoa mais feia do que já é. Né? Se caso ela for, de repente nem é. Se ela não é, vai ficar. E o que acontece? Ela vai e se botou para baixo. Isso também possa ter ajudado. Mas isso não vem ao caso porque a sua traição não justifica isso daí não. Você tinha que ter conversado, você tinha que ter falado, ó, o amor que eu tenho por você é tão grande que, no caso aí, os dois deram brecha. Quando se falta diálogo num casamento, o que acontece? São os primeiros buracos que se abrem para entrar uma terceira pessoa. Ou nem precisa isso, porque vocês mesmos estão destruindo o relacionamento. Nunca, jamais uma traição vai ser um ato justificável. Não foi, por mais que você pense, ah, mas minha esposa é desprovida de beleza, mas não justifica. Ah, meu marido faz isso, faz aquilo, não justifica. E foi necessária essa fatalidade. O que eu tenho a dizer é isso. Cuide do seu coração, cuida da sua saúde, cuida de você. E se for necessário conversar, abra o coração para ela. Diga que você está arrependido, converse com habilidade, com jeito, talvez você consiga, ou não. E se não tiver que ser, que você leve como lição isso daí, né? Não perca mais tempo nem energia. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, se vocês de repente já estão conversando, ou se conversam para realmente seus enteados sentem tua falta, como você está dizendo, mas é aquilo. É algo que tá, Deus dará. Algo que você não sabe o que vai acontecer. Ore a Deus, peça perdão a Deus se for o caso. E se for da vontade dele, que vocês possam voltar a ter o relacionamento, que você possa aprender com os erros. Porque só o tempo vai dizer se você vai voltar a se relacionar ou não. Bem, mande sua história para o meu e-mail, né? É esse que está aqui em cima, não é quanto adulto nem coisa parecida. Meu abraço aí para Maria Blaia, Francisco Teles, Priscila Sansi, Paula Balt, Maria Angélica, Silvia Martins, todos que estão aqui, Fabi também, meu abração para você, todos os que me assistem no canal, né? Todos que enviam sua história e comentem aqui, dê um conselho para esse rapaz, o que ele precisa fazer para voltar e se é que a mulher dele vai voltar, para que ele possa entender, né, que tudo, não há nada no escuro que um dia encontre a luz. Cedo ou tarde ela ia descobrir isso. E foi necessário quase uma fatalidade. Já pensou se você morre ali? Você talvez nem de você estava cuidando. Bem, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.